Para conversar com vocês um pouquinho sobre o olhar integral ao paciente que chega para a gente, para que nós possamos fazer diagnóstico e reabilitação. Então, a gente vai começar conversando sobre esse caso que vocês estão vendo aí, que é uma curva em U, né, invertido, e a gente vai começar, então, conversando sobre laudo, né, Lari? Pode falar, prof. Então, vamos lá. Na orelha direita, vamos só fazer as contas novamente ali, porque eu já não lembro mais. 15 mais 5 mais 10 mais 50 dividido por 4, dá 20. Então, na orelha direita, a gente tem certeza, né, absoluta que essa orelha não é normal. Não temos nada de normal aí. E quando a gente faz a média quadritonal, porque a gente escolheu fazer laudo pela OMS 2020, por inúmeros motivos, a gente já tem na orelha direita uma perda auditiva de grau leve. Então, deu a quadritonal em 20, grau leve. E como vocês podem observar aqui, ó, a gente laudou como sensório neural. Lari, quer falar um pouquinho por que a gente laudou como sensório neural? Sim, prof, a gente laudou como sensório porque a gente pensou na curva timpanométrica, que é o nosso exame padrão ouro para orelha média. Então, as duas curvas timpanométricas deram curvas A. Quer dizer que a gente não tem nenhum comprometimento da orelha média. Então, pensando nisso, foi laudado como sensório. Perfeito, show. Então, tá aqui a curva timpanométrica da orelha direita, né? Uma curva muito A. Então, a gente não tem dúvida, né, na classificação de Jerger e Jerger, que aqui a gente tem um sistema timpanossecular íntegro. Partindo desse princípio, do sistema timpanossecular íntegro, a gente deixou a resposta do paciente como ela foi posta ali, com aquele gap em 4.000 Hz, mas laudando como sensório neural de grau leve. Existem inúmeros textos na literatura falando sobre a timpanometria como padrão ouro de avaliação da orelha média, mas a gente trouxe esse daqui para vocês só para ilustrar que nesse texto eles falam que a timpanometria, então, é o principal preditor de análise de otite média com e sem efusão. Nesse caso aqui é um trabalho de otite média com efusão, e ainda a utilização da timpanometria na evolução desse paciente, no follow-up, no segmento do paciente durante o tratamento da otite média crônica. Então, a curva timpanométrica, ela é o padrão ouro para a gente ver essa condição do sistema timpanossecular. E na orelha esquerda, o laudo está escrito perda auditiva sensório neural a partir de 3.000 Hz. Então, como vocês podem perceber, a gente tem gaps aqui, então o motivo do sensório neural é o mesmo. E por que a gente laudou, Lari, perda auditiva sensório neural a partir de 3.000 Hz? Porque quando a gente fez a média quadritonal, o resultado deu menor que 20. Isso, então, não é perda auditiva, segundo o MS 2020. Só que a gente não pode ignorar essas frequências que já têm perda. Então, foi laudado assim, a partir da frequência tal, onde já tem a perda auditiva, seguindo, pensando nisso, né, da média quadritonal da normal, mas a gente precisa laudar essa perda que já existe. Perfeito. E, gente, o que nos embasa para esse laudo e o que nos tranquiliza em relação a esse laudo é esse estudo que nós fizemos aqui, que foi publicado em 2022. A primeira autora é a Daniele Tesseli, que foi minha aluna de TCC, Iniciação Científica, e esse foi um recorte de dados, de um banco de dados que nós tínhamos do grupo, em que a gente fez a análise da configuração audiométrica descendente e a análise de médias tonais com a percepção de falha e desvantagem auditiva. Quando esse trabalho começou, o nosso desejo aqui era tentar fazer uma nova classificação de perda auditiva, usando o audiograma como um todo, fazendo as 8 frequências
pensando nas 8 frequências sendo consideradas para essa nova classificação, para esse novo grau de perda auditiva. Só que, como a gente teve um N muito baixo dentro dos critérios de elegibilidade que a gente colocou para o trabalho, nós não conseguimos gerar essa nova classificação. Mas o que a gente conseguiu perceber com muita clareza? Nós temos uma relação diretamente proporcional a M8, que é a média 8-anal, considerando as 8 frequências do audiograma, com a desvantagem auditiva. Então, nas curvas descendentes, à medida que o audiograma vai ficando pior nas respostas para os agudos, este paciente tem uma tendência a ter uma maior desvantagem auditiva, e a gente conseguiu ver aqui, ó, que os sujeitos que têm esse rebaixamento, que não é para a gente laudar assim, né, com a palavra rebaixamento, mas esse paciente que tem essa curva descendente, ele tem uma piora no índice percentual de reconhecimento de fala. Então, esse estudo, ele nos respalda a não laudar audiogramas como esse aqui, como normal. Em hipótese alguma, esse audiograma, ele é normal. Então, esse trabalho de Tessel e colaboradores de 2022, feito aqui pelo nosso grupo de pesquisa, ele mostra que pacientes com curva descendente tendem a ter uma maior desvantagem auditiva, ou seja, uma autopercepção da perda maior e um pior IPRF. Não foi o que aconteceu aqui. Esse paciente teve 96% de IPRF na orelha esquerda, 92% na orelha direita. Mas o que a gente tem que pensar sobre o IPRF, Lari? Qual que é o nosso olhar sobre isso? Que a logoaudiometria ela é feita numa situação de silêncio, né? A gente está lá na cabine, numa situação ideal, fazendo o exame. No dia a dia não é assim. A gente tem ruído o tempo inteiro. Não é a mesma situação ideal que a gente fala aquelas palavras no silêncio, na cabine. Por isso que provavelmente ele teve esse resultado melhor. Então, gente, é sempre importante nós lembrarmos, e a gente tem uma aula de logoaudiometria aqui no canal, que foi a doutora Marília Rodrigues que deu pra gente, que é brilhante, assim, lembrando todos os conceitos e a importância da logoaudiometria. A logoaudiometria é feita num ambiente de fácil testagem, numa intensidade supraliminar, confortável ao paciente. Então, essa paciente, ela veio para o ambulatório porque ela tem queixa. Ela veio porque ela perde informações, porque ela não escuta bem. Então, se ela tem a queixa, não dá para a gente ver esse PRF e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Existe uma queixa e existe uma perda, tá? Pensando nisso, vamos dar uma olhadinha aqui nas medidas de imitância acústica. Então, a gente tem aqui os limiares da orelha direita, os reflexos acústicos e os diferenciais, limiares da orelha esquerda, reflexos acústicos e os diferenciais. O que a gente vê aqui, Lari? A gente consegue ver um recrutamento aqui, prof. E não são em todas as frequências, mas como a gente tem esse rebaixamento do nível em algumas, já é considerado como recrutamento. Porque isso é sinal que já tem uma lesão no órgão. Uma só já vale como recrutamento. Pronto, o recrutamento que a Lari está falando está aqui, ó. A gente tem um limiar em 50 dBs e um reflexo que foi desencadeado em 95. Então, esse diferencial aqui de 45, que é menor do que 60, ele nos fala sobre a presença do recrutamento objetivo de METS. E, Lari, qual que é a sintomatologia do recrutamento? O que o paciente pode sentir? Desconforto a sons. Sons intensos ou até pequenos acréscimos de som já podem incomodar ele. Então, vamos lá. Se essa paciente veio nos procurar porque ela tem queixa auditiva, ela tem dificuldade em ambientes ruidosos, dificuldade comunicativa, ela tem dificuldade. O que a gente vai fazer com um paciente que tem recrutamento e tem perda auditiva ao mesmo tempo? Como que a gente olha para esse processo de reabilitação, Lari? A gente pode pensar numa reabilitação auditiva com protetização, mas sempre junto com treinamento auditivo.
Tá, mas daí nesse caso a gente vai fazer a avaliação do processamento e vai testar o aparelho ao mesmo tempo, ou a gente vai fazer a avaliação do processamento e não vai testar o aparelho? Podem ser feitas as duas coisas, porque só o aparelho pode incomodar ela. Esses sons, que pequenos acréscimos já podem incomodar, imagina, o aparelho sozinho não vai dar conta, ela não vai se adaptar. Um treinamento seria super válido aqui. Então, o que está faltando nesse exame, gente? Aqui não tem o limiar de desconforto, né? Que é uma coisa super importante para a gente poder ter o campo dinâmico do paciente, que é a diferença entre o mínimo som que ele escuta e o máximo som que ele tolera sem causar dor, onde já causa desconforto. Então, se o paciente é recrutante, que é esse reflexo acústico sendo desencadeado numa intensidade menor do que o esperado, ou até seria esperado ali um reflexo acústico ausente, o recrutamento traz a possibilidade dessa sintomatologia, não são todos os pacientes que têm. Então, em casos assim, em audiogramas assim, o que a gente tem que pensar? Será que essa queixa é vinculada a essa perda de audição, ou essa queixa é vinculada a uma alteração de processamento auditivo, ou as duas coisas juntas? Então, não dá aqui para depositar toda a expectativa da reabilitação só na amplificação sonora. Bem pelo contrário, porque a amplificação sonora vai ser um processo lento e gradual por conta do recrutamento, que nesse caso é sintomático. Então, vai ter que colocar ganhos pequenos, controle de saída máxima, compressão no aparelho, algoritmos para que o paciente consiga ter conforto com uma amplificação mínima e ir desensibilizando esse sistema para que a gente consiga evoluir nesse processo de reabilitação, para que a gente consiga que o paciente tenha a amplificação sonora que ele precisa, porque existe uma perda periférica, existe uma privação sensorial, mas a gente não pode fazer isso causando desconforto, causando incômodo ao paciente. Então, por isso entra aí a importância da avaliação, do processamento e do treinamento auditivo junto. Porque daí o treinamento ele pode ser focado nas habilidades auditivas, já que a paciente tem a queixa, mas ele também pode ser um treinamento focado em treinamento de intensidade, fazendo pequenos acréscimos de intensidade a cada sessão de terapia, para diminuir essa hipersensibilidade, para diminuir o desconforto. Tem um estudo aqui que a gente quer mostrar para vocês. Esse estudo, ele é muito bacana, que fala sobre o papel do reflexo acústico no diagnóstico de patologias auditivas subclínicas. Então, aqui, nesse texto, ele tem como palavras-chave, né, como keywords, sinaptopatia, perda auditiva oculta, reflexo acústico. Então, ele fala um pouco de cada uma dessas coisas. Então, quando a gente percebe um paciente, como essa paciente que a gente está falando ali, com essa perda auditiva, que tem um reflexo acústico desencadeado em fraca intensidade, esse texto traz para a gente justamente o que isso significa. Então, eu tenho um aumento ali de percepção do estímulo acústico, esse aumento de funcionamento coclear, que faz com que o reflexo seja desencadeado mesmo na presença de uma perda periférica. E é por isso, por conta desse funcionamento anormal das células ciliadas, que pode vir junto a queixa de hipersensibilidade auditiva. Mas o que é muito interessante também que esse texto traz é a questão da possibilidade da sinaptopatia. Se a gente tem uma sinaptopatia, ou seja, um funcionamento sináptico alterado, eu tenho maiores chances de ter alteração do processamento auditivo. Então, a gente precisa ficar atento ao que o reflexo acústico nos mostra, porque não é só um reflexo presente ou ausente num número X ou Y. É um procedimento, um teste, um exame, que já nos dá sinais sobre esse funcionamento estrutural do sistema nervoso central, oitavo par craniano e núcleos cocleares no complexo olivar superior, mas também sobre
funcionamento coclear, a força que essa cóclea manda esse estímulo para cima. Então, esse texto traz informações mais ou menos nesse sentido, que eu dei uma boa resumida aqui para vocês, mas fica essa indicação de leitura também para quem quiser ler um pouquinho mais sobre reflexo acústico. Então, finalizando esse caso, os recados que a gente quer deixar. Que em hipótese nenhuma, se nosso paciente tem limiares auditivos normais, é super importante a gente se atentar às recomendações que estão postas na literatura, como esse artigo que a prof mostrou, publicado em 2022, e pensar também que essa paciente está em privação sensorial e a protetização é necessária nesse caso. A gente também quer deixar o recado para prestar atenção nos reflexos acústicos, para pensar no processo de reabilitação dessa paciente. E que em perdas auditivas, como nesse caso, é imprescindível a gente pensar no processamento auditivo para um maior sucesso na reabilitação. E que o treinamento auditivo é de extrema necessidade nesse caso. A paciente, para se sentir melhor, se beneficiaria muito de um treinamento. No caso dessa paciente, é importante que seja considerada uma ventilação sob medida, visto que a perda dela começa entre 3 e 4 mil Hz. A Unitron possui uma impressora 3D para confecção de moldes, micromoldes e cápsulas Seychelles, que são utilizadas com o receptor no canal. Essa impressora, ela permite a impressão precisa da ventilação, levando em consideração tanto a dimensão do conduto quanto os limiares auditivos. Aqui eu tenho a figura mostrando os 3 tipos de ventilação possíveis. Então, quanto mais preservados estão os graves, maior é o tamanho da ventilação necessária. Então, eu tenho aqui uma ventilação invertida. Então, ela começa, interrompe e inicia novamente. Eu tenho uma outra ventilação chamada estilo D, e uma outra que é uma regular. Então, quanto maior a perda, menor vai ser a ventilação. Além disso, é importante considerar como regra prescritiva de ganho a NAL-NL1, que comprime menos o ganho em agudos. Caso a paciente não sinta ainda o benefício da amplificação em agudos para melhor compreensão da fala, ainda é possível ativarmos a compressão de frequência, que é um recurso que comprime os sons de frequência aguda, que seriam normalmente inaudíveis, para uma faixa de frequência mais audível, que são as baixas. Gente, esse segundo caso que nós trouxemos para vocês, ele tem um enredo teórico parecido, mas não igual, com aquela outra paciente que a gente estava discutindo. Então, a gente bate os olhos aqui e vê de novo um gap aqui, ó, em 4.000 Hz. E daí vocês vão perceber que desse lado a gente laudou como perda auditiva mista. Por que será que a gente laudou como perda auditiva mista? Vamos para cá, para lá, explicar para a gente. Porque naquele outro exame, a gente olhou a curva timpanométrica e tinha 2 curvas A. Nesse caso, a gente tem 2 curvas C. Lembrando que a curva timpanométrica é o nosso exame padrão ouro de orelha média. Aqui, com curva C, a gente tem um comprometimento condutivo também. Então, a gente pensou em laudar mista exatamente por isso, olhando a curva. Perfeito. Gente, a curva timpanométrica do tipo C, ela é padrão ouro para disfunção tubária. Então, se a gente tem curva do tipo C, tem uma disfunção de tuba instalada ali. A disfunção de tuba, ela pode vir acompanhada de uma queixa de plenitude auricular ou não. Talvez o paciente venha dizendo, estou com uma sensação de água nos meus ouvidos, tem um vento nos meus ouvidos, ou talvez ele não diga nada. Talvez ele só tenha mesmo as queixas relacionadas à perda auditiva. Nesse caso, a paciente teve queixa de disfunção tubária junto.
Então, para reduzir, para minimizar o desconforto, a gente pode e deve fazer prescrição de exercícios de motricidade orofacial, exercícios de MO, para mobilizar a musculatura peritubária e devolver a permeabilidade e o paciente não ficar com a sensação de ouvido tampado, já que ele já tem as queixas que envolvem a perda auditiva. Esse trabalho de disfunção de tuba auditiva foi o mestrado do Vitor Malavolta, que fez o trabalho conosco aqui no grupo de pesquisa, e a gente vai mostrar para vocês o desfecho do protocolo de exercícios de MO referente ao trabalho dele. Gente, a dissertação do mestrado do Vitor, ela ainda não foi publicada, o Vitor defendeu em janeiro desse ano, e o artigo está na revista, esperando o aceite ou não, mas o protocolo que foi o desfecho do trabalho de reabilitação miofuncional da tuba, ele envolve esses 5 exercícios, que é a limpeza nasal com soro fisiológico, um jato em cada narina, o sopro de balão 10 vezes seguidas, a expiração forçada em cada narina, 10 vezes em cada uma, o exercício do espaguete, que é imaginar como se estivesse tomando num canudinho, a gente dá um canudinho bem fininho para o paciente também, para ele poder tomar água naquele canudinho bem fininho, e a manobra de Valsalva. Este protocolo, ele foi analisado por juízes especialistas da área de motricidade orofacial. Então, esse protocolo do Vitor, ele foi uma adaptação, seguindo os princípios básicos da psicometria, desse protocolo de exercício para disfunção de tuba auditiva, que foi publicado em 2007 por Sperancini e colaboradores, que foi um protocolo utilizado em crianças para prevenção de otite média de repetição. Então, em cima desse protocolo para a musculatura peritubária, nós fizemos, então, o trabalho do Vitor com esses exercícios adaptados para a população adulta, pensando na disfunção de tuba auditiva e na queixa de plenitude auricular. E nós temos um trabalho publicado recentemente, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é nessa linha de zumbido e tuba auditiva, só que daí, nessa linha de função tubária e exercícios para essa questão da tuba auditiva, só que aqui relacionado com o zumbido. Então, a gente teve um caso de remissão total de zumbido pediátrico e nós escrevemos, então, esse artigo falando sobre essa abordagem não medicamentosa, que nada mais é que esses exercícios para a musculatura peritubária e para devolver a permeabilidade da tuba. Então, nesse estudo, a gente fala sobre como que era o caso da criança, como que foram os exames pré e pós-intervenção, utilizando exatamente esses exercícios, tá? Voltando para o nosso caso, nós temos aqui, então, 2 curvas timpanométricas do tipo C e toda essa questão da tuba auditiva que a gente conversou um pouquinho. Mas percebam que a gente tem aqui nos diferenciais uma característica que tinha na outra paciente também. Que característica é essa, Lari? O recrutamento, novamente. Ela tem essa diferença rebaixada nos limiares e do outro lado ainda tem uma ausência de reflexos. Então, olha só, esse recrutamento, gente, ele é um recrutamento sintomático, de novo. Vocês vão perceber que na audiometria, mais uma vez, a gente não fez o limiar de desconforto. Então, o limiar de desconforto acaba sendo realizado quando o paciente volta para a consulta para a reabilitação, não fica na consulta do diagnóstico. E por uma única simples questão de logística ali, dos alunos aprendendo a fazer os exames de audição,
Mas precisa do limiar do desconforto, sem dúvida nenhuma. Só que o que a gente tem aqui? Um recrutamento muito recrutante, né? Essa paciente tem bastante queixa. E percebam que nas duas orelhas a gente tem uma negatividade importante, só que na orelha esquerda uma complacência maior, na orelha direita uma complacência menor. Então, essa redução de mobilidade provavelmente foi o que ausentou os reflexos acústicos aqui, ó, principalmente nessas duas intensidades que poderia ter reflexo. Aqui, 50 e 55, o reflexo já poderia estar ausente ou presente com recrutamento, igual aconteceu aqui desse lado, ó. Aqui a gente tinha um limiar bom, 45, que poderia ter um reflexo normal, e ele foi presente com recrutamento, tá? E daí, Lari, como que a gente pensa nesta perda auditiva e na reabilitação? Qual que é a diferença ou não em relação ao outro caso? Nesse caso, a gente também vai pensar em uma reabilitação auditiva, só que nessa paciente a gente tem uma privação sensorial muito maior comparado ao outro caso. A gente também pode pensar num processamento auditivo, o treino também é válido por causa dessa queixa de recrutamento, mas a reabilitação auditiva dela vai ser muito mais desafiadora, novamente por causa dessa queixa de desconforto aos sons. Nesse caso é muito mais desafiador, porque a perda é muito maior e o recrutamento também é muito maior. Só que a gente não pode deixar de tentar. O IPRF dessa paciente não é tão ruim, mas não é bom. Então, se a gente colocar isso no ruído, digamos que a gente tem uma perda aí de 30%, 40% mais de percepção. E a gente percebe aqui, ó, que nós estamos falando 75 dBs para uma LRF de 50. Então, a gente tem só 20 dBs acima da média tritonal. Bem diferente do que é o preconizado, né? Que a gente coloque 40 dBs acima da média e faça a lista das 25 palavras do IPRF. Aqui a gente tem 25 dBs de diferença e aqui a gente tem 30 dBs. Então, por aqui, a gente já perceberia o desconforto da paciente. A gente já perceberia que ela não tolera muita amplificação. Então, seria mais ou menos por aqui, ó, em torno de 75, 70, o limiar de desconforto dela. Então, percebam como o campo dinâmico ia ficar muito pequeno. Por isso que aqui, o treino de intensidade é fundamental. Então, além de treinar as habilidades auditivas, que nós veríamos as com maior dificuldade na avaliação do processamento, mas se vai seguir um protocolo de treinar todas as habilidades auditivas, aumentando o nível de complexidade, aqui também seria interessante o treino de intensidade e seria importante um treino em cabina para poder fazer o acusticamente controlado. Para eu poder subir 1 dB, subir 1 dB, subir 1 dB, e saber que eu estou conseguindo melhorar o campo dinâmico desse paciente. Certo? Então, Lari, para a gente conseguir chegar naquele laudo que nós fizemos da OMS 2020, da onde que nós tiramos essas informações? Para a gente laudar o grau da perda auditiva, nós usamos esta tabela que a prof está mostrando, de graus de perda auditiva da OMS 2020, que está no manual do Conselho. E para a gente laudar em relação à logoaudiometria, a gente vai pegar o IPRF, as palavras monossílabos, que a prof também está mostrando ali a tabela. E no caso dessa paciente, foram feitos dissílabos também. Por quê? Ela teve um percentual ali de menos que 88%. Ela teve 84% na direita e 76% na orelha esquerda. E aí a gente fez as dissílabas, porque menos de 88% já é laudado como uma ligeira, discreta dificuldade para compreender a fala. Então, a gente, quando faz dissílabos, a gente espera que melhore esse resultado. E para esse caso, os nossos recados, então, vão ser pensando
na curva timpanométrica e o tipo da perda, então, tipo de perda auditiva mista, pensando no comprometimento de orelha média, lá que a gente viu na TIMP. Para laudo do IPRF, sempre com a lista de palavras monossílabos. E lembrando que é sempre importante a avaliação do otorrino em casos com curva timpanométrica alterada, mesmo que seja uma alteração transitória de orelha média, como a curva C. Para o caso dessa paciente com recrutamento, vou selecionar um aparelho auditivo da plataforma Blue. Essa plataforma possui um novo chip que permite um sistema de processamento de sinal extremamente avançado, o Integra-OS. Ele classifica de forma automática, com precisão, 7 ambientes auditivos principais, incluindo desde situações muito silenciosas até situações barulhentas e complexas. Estou selecionando o nível tecnológico 9, que possui todos esses ambientes. Em situações auditivas complexas e barulhentas, o AutoFocus 360 aplica os recursos de ênfase para a fala, utilizando uma rede binaural com 4 microfones para determinar de onde a fala está vindo. Ele direciona automaticamente o feixe direcional nesta direção, ajusta o ganho e aplica a redução dinâmica de ruído quando a fala vem da frente. Independente da tecnologia escolhida, é importante também realizar o exame de limiar de desconforto e inserir no software, pois essa informação vai limitar a saída máxima do aparelho, trazendo conforto auditivo para quem tem recrutamento.